Olá, mais uma vez seja bem-vindo aí ao canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa. Canal esse em que estamos apresentando algumas discussões, algumas reflexões sobre elementos do direito empresarial. Dessa vez, nesse vídeo, nós iremos pensar no contexto de sociedade limitada que tem o livre trânsito, ou melhor dizendo, a livre entrada e saída de sócios. Uma situação hipotética, por exemplo, para a gente começar a pensar. Temos uma sociedade limitada que faz uma alteração contratual, permitindo a entrada de sócios estranhos à sociedade, a transferência das cotas ou a venda das cotas para terceiros que não fazem parte do quadro societário. Numa situação como essa, a gente acaba percebendo que essa sociedade anteriormente tinha uma feição personalista e após a alteração do contrato social que foi levado a registro, ela passa a ter uma feição capitalista. Digamos então que essa empresa faz essa alteração contratual, faz o registro disso no contrato social, leva-se a registro na junta comercial, faz a alteração contratual, enfim. E que 2, 3 anos após aí, vamos falar, 3 anos após, algum dos sócios faz a transferência de suas cotas, a venda de suas cotas para um terceiro. Mas alguém que já era sócio fica insatisfeito com a entrada desse terceiro. E aí delibera-se pela não permissão de entrada desse terceiro na sociedade. Numa situação como essa, vamos parar para pensar. Olha aqui, ó. Vamos refletir. Se a gente tem lá, por exemplo, esse sócio que está entrando na sociedade e que entrou em razão da alteração do contrato social e entrou após 3 anos dessa alteração desse contrato social, que permitiu a livre entrada de sócio, a transferência das cotas, será que alguém insatisfeito com a entrada desse novo sócio poderia impedir? Poderia convocar uma assembleia e nessa assembleia ter a deliberação desfavorável para a entrada desse sócio novo, já que houve alteração do contrato social permitindo a entrada e a transferência de qualquer pessoa, de cotas para qualquer pessoa? Obviamente, se a gente for perguntar para vocês, numa situação como essa, qual que seria a feição da empresa? A feição da empresa, ou seja, a cara que a empresa possuía antes da alteração contratual era uma feição capitalista. Desculpa, perdão, me perdoe pela gafe, personalista. Mas a partir do momento em que ela faz a alteração contratual, ela passa a ter uma feição capitalista. E nessa situação, qualquer atitude que venha impedir a transferência das cotas ou a entrada de terceiros estranhos a essa sociedade se torna um ato ilegal. Qual que seria a justificativa que a gente teria para entender que esse ato é ilegal? Primeiro, houve alteração do contrato social permitindo a transferência, a venda e a entrada de terceiros estranhos a essa sociedade. Segunda situação, não vai ser aplicado a lei do Código Civil no que se refere ao artigo 1028 e o artigo 1057, porque a empresa passou a permitir, no seu curso do funcionamento, a entrada de sócios novos, de terceiros estranhos ao quadro societário, a transferência das cotas e as vendas das cotas. Com base nisso, então, tornando-se ou adquirindo uma feição capitalista, qualquer ato, qualquer convocação de assembleia e deliberação nessa assembleia que venha determinar a não entrada do terceiro nessa sociedade, terceiro esse estranho à sociedade, ou venha impedir a transferência das cotas de quem já é sócio para uma outra pessoa, ou a venda das cotas de quem já é sócio para um terceiro que não faz parte do quadro societário, qualquer atitude nesse sentido será ilegal. Por quê? Porque no contrato social passou a existir a previsão de possibilidade de venda das cotas, possibilidade de transferência das cotas e a entrada de terceiros estranhos ao quadro societário. Se algum sócio não gosta dessa entrada do terceiro estranho, vamos falar numa linguagem bastante corriqueira e coloquial, problema desse sócio. O contrato social está prevendo e o contrato social faz-se como se fosse lei entre as partes e deve ser cumprido, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.